Boa noite, nossos prezados amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova apresentação, uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 15 de novembro de 2021, gostaríamos de conversar um pouco sobre um médium de efeitos físicos que foi considerado o maior médium de efeitos físicos do mundo que apareceu até hoje. Eu me refiro ao médium britânico. Ele era da Inglaterra, filho de uma família muito nobre e desde o começo, desde criança, que a mediunidade de efeitos físicos se manifestava desse médium. Eu me refiro ao famoso, mundialmente famoso, Daniel Douglas Hume. Daniel Douglas Hume, que você, nosso companheiro, pode conferir através do Google, botar sua biografia, que era um médium de efeito físico, mas não era espírita, era espiritualista, era inglês. E onde este médium chegasse, os fenômenos de efeito físico ocorriam, independente da vontade dele, independente de evocação. É que ele era médium e fornecia o fluido, a energia, para os espíritos que o acompanhavam a qualquer lugar. E onde ele estivesse, os espíritos provocavam fenômenos. Não havia nada que fosse preparado antes, que fosse organizado antes, para que o fenômeno ocorresse. Não. Ocorria onde ele chegava. E aonde ele fosse, os espíritos o acompanhavam e provocavam os fenômenos. Que fenômenos? Levitação. Ele levitava. Ele era considerado mundialmente, principalmente nos países da Europa, que ele era inglês, faleceu em Paris, e ele, nos países da Europa, ele era conhecido como o homem voador. Por quê? Porque ele voava, os espíritos o levava para levitação, que chama-se levitar. Era o que ocorria naquela época com Pedro e alguns apóstolos. Eles eram médium de efeito físico. E o que é o médium de efeito físico, segundo a ciência do Espiritismo? O médium de efeito físico é aquele que os espíritos que o acompanham suga-lhe, não é sugar, mas é que tira a energia do médium. O médium fornece, porque os espíritos, eles são parceiros dos médiuns. E então aquele fluido dos espíritos combina com o fluido dos espíritos, fluido próprio dos espíritos, e o fluido do ambiente provoca levantamento. Levantava o Daniel Douglas Hume. E aqui no Brasil nós tivemos um médium aqui em São Paulo chamado Mirabelli, que pode ser encontrado também a sua biografia na internet. Mas nós estamos nos referindo a Daniel Douglas Hume, que era ainda jovem. Os espíritos balançavam a rede dele, quando ele era garoto, e aonde ele ia, os espíritos também o acompanhavam e provocavam a levitação. Ele ficava voando no ar, não caía, porque os espíritos tinham cuidado de segurá-lo.
E os objetos, cadeiras, móveis de uma forma geral, voavam na residência onde ele era chamado a frequentar. Daniel Douglas Hume. E abrindo aqui um parêntese e fazendo uma comparação com o médium Chico Xavier, o maior médium do planeta foi Chico Xavier, mas a mediunidade de Chico Xavier não era de efeito físico, era intelectual. Os espíritos aproveitavam a mediunidade de Chico e ditaram quase 500 livros pela psicografia. Chico Xavier não era médium de efeito físico como o Daniel. O Daniel ficou conhecido porque ele era médium de efeito físico. E Chico, na psicografia, foram os 2 maiores médiums que o planeta já conheceu. O Daniel de efeito físico e o Chico Xavier na psicografia, médium de efeito inteligente, e o outro médium de efeito físico. E o Daniel, como estamos falando de Daniel Douglas Hume, o Daniel Douglas Hume, onde ele estava, como dissemos, os objetos voavam, ele levitava, os espíritos levavam para um canto, levavam para outro, mesmo sem ele evocar. Ele fazia isso naturalmente, mas ele não era um médium de espetáculo, da espetáculo público, e não era um médium que fazia comércio da mediunidade. Ele era rico, filho de uma família nobre lá da Escócia, lá na Inglaterra, no Reino Unido. E então ele não tinha essa mediunidade a serviço do dinheiro, mesmo porque ele era muito rico, a família dele era muito rico, mas não era só por isso, era que ele era desprendido, um tipo de médium desprendido, embora não fosse espírita, ele era espiritualista, mas nós sabemos que a mediunidade independe de religião. Médium somos todos nós, segundo Allan Kardec, aquele que em um grau qualquer recebe a influência do mundo espiritual, é por esse fato um médium, e toda a humanidade é médium, toda, porque todos recebemos a inspiração que vem do mundo invisível dos espíritos desencarnados. Por isso é que Kardec diz no livro dos médiuns que toda a humanidade é médium, porque recebe inspiração dos guias espirituais, e todos. Agora, todo mundo não é médium, como Daniel Douglas Hume, de provocar barulhos, ruídos, deslocamento de objetos, levitação do próprio corpo dele, ele levitava onde quer que estivesse, onde quer que ele estivesse, em qualquer residência, mesmo que não houvesse piano nem instrumento musical, ouviam-se músicas ao piano, ao violão, às harpas, a qualquer instrumento musical, procurava-se e não encontrava-se. Por quê? Porque era provocado pela mediunidade dele, eram os espíritos que tocavam instrumentos, tocavam música nos instrumentos, embora os instrumentos não estivessem no local, porque era a mediunidade dele que atraía esses espíritos. E Daniel Douglas Hume era um homem muito caridoso, morreu ainda moço. Ele foi de que época? Da época de Allan Kardec. Foi contemporâneo do codificador do espiritismo, Allan Kardec. Contemporâneo, ou seja, ele nasceu no começo do século XIX, 1800 e pouco, e desencarnou no final deste mesmo século, 1800 e quase 1900. E então Daniel Douglas Hume era um rapaz desprendido, humilde, não era vaidoso, não se apresentava como apresentador de espetáculo, nem como camelô de mediunidade, e muito menos recebia nem dinheiro e nem presente. E não era espírita, mas tinha uma consciência de que a mediunidade dele devia estar a serviço do próximo, mostrando, provando à humanidade que os espíritos, que não existe morte,
provando a imortalidade, e que os desencarnados usavam ele como médium para provar à humanidade que os espíritos existem. Porque os espíritos não são criaturas abstratas, que existem apenas na imaginação. Ao contrário, os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Depois da morte seremos espíritos. Simplesmente isto. Quando viemos de lá para cá, aí nos tornamos alma. Mas daqui para lá somos espíritos. E os espíritos não são seres abstratos que existem na imaginação. Os espíritos são seres reais, concretos, porque eles aparecem às pessoas, eles se materializam, pega-se no espírito nas reuniões de materialização, e quando os espíritos querem, e há médiuns para isto, médium especializado, sobretudo de efeito físico, como era o caso de Daniel Douglas Home, os espíritos aparecem e você aperta a mão dele, abraça eles e conversa com os espíritos. E eles articulam a voz como se estivesse vivo na matéria. Então, os espíritos, eles deixam de ser, para os materialistas e ateus, seres abstratos, que existem apenas na imaginação, para se tornarem seres reais. Porque se pega, se vê, se abraça o espírito, sobretudo nas reuniões de materializações do espiritismo. E então nós vimos aqui um pequeno comentário em um jornal espírita chamado, que tem o título Mundo Espírita, que é publicado no Paraná. E aqui no final vai dizer que Daniel Douglas Home era desprendido, não era espírita, mas era espiritualista. E como dissemos, a mediunidade não tem religião, e nem tem idade, nem tem nacionalidade. E pode ser médium mulher, pode ser médium homem, pode ser médium pastor protestante, pode ser médium papa, que são médios todos, pode ser médios materialistas e ateu, que a mediunidade é uma condição orgânica, física, com conexão com a mente, com a alma. Logo, esses são os médiuns, que é uma criação, já nasceram assim. Ninguém pode proibir, nem ninguém pode ir de encontro a uma lei da natureza, que é Deus que quer assim. E ele diz aqui sobre o nosso companheiro Daniel Douglas Home. Ora, a caridade era uma das mais características de Daniel Douglas Home. O que era isto? Ele ia aos campos de guerra, de batalha, e salvava muitas pessoas lá. Carregava nas costas, era caridoso, fazia o bem aos amigos, às criaturas, mesmo sem ser espírita. Mas ele era um cristão, era espiritualista, como nós dissemos, não era espírita, mas era consciente do seu dever de médium, que foi o maior médium de efeito físico, como nós acabamos de dizer, o maior médium de efeito físico do planeta. E de modo que nós encerramos aqui o nosso programa de hoje, e o tema, o assunto de hoje, foi sobre o médium de fama internacional, médium de efeito físico. Levitava, era transportado no espaço, escrevia, provocava barulho, ruído em todo canto que ele chegasse, sem ser um camelô da mediunidade e sem ser um médium que se submetesse a espetáculo, que ele detestava, mas era simples e humilde. Daniel Douglas Home, que nós podemos encontrar essa biografia no Google, em nossa internet. Muita paz para todos, e retornaremos com outros fatos espíritas, falando de outros médiuns. Muita paz para todos.